Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Um prazer estar novamente aqui com vocês em mais um encontro aqui de Direito Constitucional. Hoje vou dar início ao estudo do macrotema Poder Executivo. Poder Executivo no âmbito federal. Quando eu inicio o estudo do Poder Executivo, antes de mais nada, é imprescindível que saibamos responder a seguinte indagação. Qual que é o sistema de governo adotado pela República Federativa do Brasil? Desde a Constituição de 1891, optou-se pela adoção do presidencialismo, ok? Presidencialismo. Então essa é a primeira observação aqui que eu quero que vocês coloquem aqui no material de apoio. Presidencialismo. O que tem de interessante no presidencialismo? Que o presidente da República ele vai exercer que tipo de funções? As funções de chefe de Estado, de chefe de governo e de chefe da administração. Ele vai acumular aqui essas três funções. Lembrando, portanto, desde 1891, a previsão do presidencialismo. Importante fazer a seguinte anotação aí. Peguem lá o artigo 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que preceitua o seguinte: no dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma e o sistema de governo. Foi realizado um plebiscito naquela época para verificar se haveria a manutenção do presidencialismo, se permaneceria o sistema de governo presidencialista ou se haveria a mudança para o parlamentarista, para o sistema parlamentarista. Optou-se, a população brasileira entendeu por bem deixar, o sistema presidencialista como o vigente no país, que é até então. Principais características do presidencialismo, do sistema presidencialista. São duas aqui que eu sempre gosto de mencionar aqui para os senhores, para as senhoras. Primeira delas é a existência de forte concentração das funções executivas na figura do Presidente da República, abreviado PR. E a outra característica principal aqui é a existência de uma separação de funções mais acentuadas entre os poderes executivo e legislativo. Funções mais acentuadas, separação de funções mais acentuadas. Poder legislativo possui as suas atribuições constitucionalmente fixadas, da mesma forma que o poder executivo possui as suas funções. Joia? Então, o poder legislativo tem as suas funções, poder executivo tem as suas funções. Tanto que na teoria da tripartição de poderes existem aquelas funções típicas, que são as funções precípuas de cada um desses poderes, e as funções atípicas, são aquelas funções que normalmente são desempenhadas por outros poderes, mas que de uma forma excepcional e desde que autorizadas pela nossa Constituição, poderão ser realizados por outros poderes. Próximo tópico aqui que eu quero tratar com vocês ainda nessa nossa introdução aqui a respeito do Poder Executivo.
Formas de poder executivo. Basicamente, nós podemos falar que existem 4 formas aqui de poder executivo. Gosto de fazer essa observação aqui, porque dependendo do examinador, pode cobrar algo nesse sentido. Então é importante aqui que vocês fiquem atentos. Quais são as formas de poder executivo? Nós podemos dizer que o poder executivo pode ser monocrático. O que é um poder executivo monocrático? É aquele poder exercido por uma só pessoa, rei, monarca. Além do poder monocrático, dessa forma monocrática, nós temos a forma colegial. Na forma de poder executivo colegial, o exercício do poder executivo é realizado por quem? Por 2 homens com poderes iguais. Lá na Roma antiga existia essa forma aqui. Além dessas 2 primeiras formas aqui, colegial e monocrática, nós também temos a diretorial. Ela é exercido, o poder executivo é exercido por o quê? Por um grupo de homens em comitês. Na Suíça tem essa forma aqui de poder executivo. E por fim, nós temos o poder executivo dito dual. Esse poder executivo dito dual, ele é próprio de onde? Dos sistemas parlamentaristas. Joia? Então é mais a título aí doutrinário que eu quero que vocês memorizem, ou pelo menos tenham esse primeiro contato aí com essas formas de governo. Próximo tópico aqui que eu quero tratar com vocês, dentro do sistema, dentro do parlamento, dentro desse nosso macrotema, poder executivo, é o sistema eleitoral. Como é que é o sistema eleitoral no poder executivo? A doutrina nos ensina que ele é denominado de majoritário em 2 turnos. Sistema majoritário em 2 turnos. Por que sistema majoritário em 2 turnos? Será considerado eleito presidente da República aquele que obtiver no primeiro turno a maioria absoluta dos votos válidos, descontados os votos brancos e nulos. Se não conseguir essa votação em primeiro turno, realizar-se-á o segundo turno. Aí quem obtiver a maioria dos votos será considerado eleito. Isso é no âmbito federal, no âmbito estadual e distrital. Chamo a atenção dos senhores e das senhoras no âmbito municipal para um parágrafo aqui, na verdade para um inciso, artigo 29 e inciso 2. Vejam, eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que deva suceder. Até aí tudo bem. Aplicadas as regras do artigo 77, no caso dos municípios com mais de 200 mil eleitores. 77 trata a respeito da eleição no âmbito federal, do chefe do executivo no âmbito federal. Vejam, esse dispositivo, esse sistema majoritário de 2 turnos, ele será aplicado também para os municípios? Sim, desde que com mais de 200 mil eleitores. Isso é o que preceitua a parte final do inciso 2 do artigo 29 da Constituição. A contrário senso, municípios com menos de 200 mil eleitores, que sistema vige? Sistema majoritário simples, ok? Quem obtiver a maioria dos votos válidos nos municípios com menos de 200 mil eleitores será considerado vencedor, será proclamado prefeito municipal. Joia? Vamos anotar aqui isso daí. Então, sistema majoritário de 2 turnos. Sistema majoritário de
2 turnos. É uma adjetivação para que vocês não confundam com o sistema majoritário simples. Sistema majoritário simples para municípios com menos de 200 mil eleitores e para a eleição também de senadores. Já tivemos a oportunidade de tratar isso daí em outro vídeo. Próximo ponto, reeleição. Admite-se a reeleição do chefe do Poder Executivo? Sim, atualmente é admissível por um período subsequente sucessivo. Vem lá o presidente da República, exerce o seu mandato durante 4 anos, há a possibilidade dele ser reeleito para o mandato sucessivo subsequente, então ele pode ficar no poder de uma forma ininterrupta por até 8 anos. Segunda reeleição, não pode. Isso não impede, contudo, que futuramente ele venha concorrer novamente ao cargo de presidente da República. Chega lá, o presidente exerceu 2 mandatos subsequentes, aí não pode exercer um terceiro mandato subsequente, ele vai exercer outras funções. Nas eleições seguintes, ele se candidata, é eleito e pode ser reeleito novamente. O que não se admite são 2, 3, 4 reeleições sucessivas. Joia, galera? Então, deixem devidamente consignado isso daí. A reeleição admite-se uma única vez sucessiva. Próximo ponto que eu quero tratar com vocês aqui, dentro ainda do Poder Executivo. Eleição. Como é que se realiza a eleição no Brasil? Como regra, a eleição é direta. Quem que elege os seus representantes? É o próprio povo. Se vocês pegarem logo no comecinho da Constituição Federal, lá no parágrafo o parágrafo único do artigo 1º da Constituição diz, né? Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nessa Constituição. Aí vocês vão lá na parte que trata dos direitos políticos, vão ver que quem elege os nossos representantes somos nós mesmos. A eleição, ela é direta. Essa é a regra. Ocorre que a Constituição Federal admite eleição indireta, ou seja, os nossos representantes, de uma forma excepcional, poderão eleger o presidente da República. Que situação isso ocorre? Vamos lá. Vocês sabem que o presidente, quando ele é eleito automaticamente junto com o seu vice-presidente. Por isso que é importante, quando nós formos votar, conhecermos quem é o vice-presidente, porque nós vamos estar dando voto para os dois. Eu voto no presidente e ele arrasta o vice-presidente que está com ele registrado perante a Justiça Eleitoral. Se eventualmente faltar o presidente da República, seja por questões de impeachment, seja por um acidente, uma morte, uma invalidez permanente, automaticamente quem que vai assumir as suas funções será o vice-presidente da República. Mas vamos supor a seguinte situação. Em determinado período, falta tanto o presidente quanto o vice-presidente. Estavam no avião presidencial ambos, presidente e vice-presidente. Avião presidencial caiu e ceifou a vida de todas as pessoas que ali se encontravam. Diante dessa situação, não teremos mais presidente nem vice-presidente. O que acontece? Serão convocadas novas eleições, ou serão realizadas novas eleições. Aí tem o pulo do gato, pessoal. Se essa situação ocorrer no primeiro biênio no mandato, ou seja, nos primeiros 2 anos do mandato, serão convocadas novas eleições diretas. O povo será chamado às urnas para eleger um novo presidente e automaticamente um vice-presidente. Agora, se essa situação ocorrer no segundo biênio do mandato, ou seja, nos 2 últimos anos do mandato, o que acontece? Eleições indiretas, ou seja, o Congresso Nacional, quem escolherá
quais são os nossos futuros representantes. Escolherá quem que é o presidente e o vice-presidente da República. Ok? Então, no primeiro biênio, se vagar, né, ambos os cargos, aí serão convocadas eleições diretas. No segundo biênio, eleições indiretas. Quem vai eleger o presidente e o vice-presidente é o Congresso Nacional. Não gosto muito de ficar falando a respeito de prazo, mas examinador a gente nunca sabe, né? Nunca sabe o que esperar dele aqui. Nessa primeira situação de novas eleições diretas, elas serão convocadas em 90 dias. No caso de eleições indiretas, que era a vacância no segundo mandato, no segundo período do mandato, né? Ou seja, no segundo biênio, o que vai acontecer? O prazo será de 30 dias. Joia? Então guardem bem essa situação aqui. Eleição, regra direta. Exceção, indireta. Tema que está estritamente relacionado aí com essa necessidade de eleições indiretas é o tema da vacância. Mas eu não quero que vocês confundam vacância com impedimentos. O que consiste os impedimentos e o que consiste a vacância? Os impedimentos nós podemos dizer que são afastamentos temporários do presidente da República, PR, situações em que caberá ao vice-presidente da República, VPR, substituí-lo no exercício do mandato. No exercício pleno, né, do mandato. E a vacância? A vacância, por sua vez, só vamos grifar o seguinte aqui, pessoal. Impedimentos, vamos grifar o quê? Quando eu falar em impedimento, eu falo em substituição. Impedimento, afastamento temporário. E a vacância? A vacância, por sua vez, é o afastamento definitivo do presidente da República, situação em que caberá ao vice-presidente da República, VPR, sucedê-lo. Grifem essas expressões aqui: afastamento definitivo e sucessão. Somente na hipótese de vacância de ambos os cargos é que ocorrerá nova eleição. Eleição direta ou eleição indireta, dependendo o momento. Se for no caso de impedimento, quem que vai assumir? O vice-presidente. Mas, professor, pode ocorrer situação em que há impedimento de ambos os cargos, de presidente ou vice, e existe vacância de ambos os cargos? Sim, pode perfeitamente ocorrer. O presidente da República foi realizar uma viagem ao exterior, viagem a serviço da República Federativa do Brasil, e o vice-presidente está passando por uma cirurgia, está internado, passando por uma cirurgia. O que vai acontecer? Impedimento para o exercício de ambos os cargos. Quem que vai ser chamado? A nossa Constituição prevê uma linha sucessória provisória aqui, seja no caso de impedimento de ambos os cargos, seja no caso de vacância de ambos os cargos. Quem são essas pessoas que serão chamadas para fazer o quê?
para suceder no mandato. Linha sucessória provisória para o exercício do mandato. Coloca aqui, sucessória provisória. Quem são essas pessoas? São três essas pessoas. O presidente da Câmara dos Deputados, dos deputados federais, o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Aqui, galera, está a principal razão de ser desses cargos serem ocupados por quem? Por brasileiros natos. Lembra o que falava a Constituição? Falava não, né? Fala a Constituição Federal, lá em seu artigo 12, parágrafo 3º, volta um pouquinho lá no artigo 12, parágrafo 3º, são privativos de brasileiros natos os cargos. São privativos de brasileiro nato os cargos. 1. De presidente e vice-presidente da República. 2. De presidente da Câmara dos Deputados. 3. De presidente do Supremo. 4. De presidente do Senado Federal, no inciso 3. Inciso 4. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidente da Câmara, presidente do Senado. Eles obrigatoriamente sucederão aqui o presidente da República, pelo menos estão na linha sucessória presidencial. E o ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui não fala em presidente porque no Supremo Tribunal Federal há uma regra diferenciada. Todos os ministros serão, mais cedo ou mais tarde, presidente ou exercerão as funções de presidente do Supremo Tribunal Federal em determinado momento. E como a gente nunca sabe qual que vai ser a linha sucessória, por isso que fala que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser brasileiro nato. Todos eles serão. Outro ponto que eu quero tratar aqui com vocês. Só um parênteses. Pessoal, essa linha sucessória provisória, comumente ela é cobrada nos concursos. Então, prestem bem atenção nela. Outro ponto que eu quero tratar com vocês aqui diz respeito às denominadas atribuições do chefe do Poder Executivo Federal. Quais são as atribuições do presidente da República? Peguem lá artigo 84 da nossa Constituição Federal. O que fala o artigo 84 da Constituição Federal? Preceitua o seguinte: compete privativamente ao presidente da República. Compete privativamente ao presidente da República. Aí ele vem e elenca uma série com 27 incisos aí. É um rol meramente exemplificativo. Se vocês pegarem esse rol aqui, por exemplo, vai lá, artigo 84, compete privativamente ao presidente da República. Inciso 1, nomear e exonerar os ministros de estados. 3. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Essas são funções típicas de chefia de governo. Por sua vez, pega lá o inciso 6, dispor mediante decreto sobre, aí vem duas situações. Inciso 25, prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. São funções afetas à chefia da administração. E para a gente finalizar aqui esse rol aqui, pega lá, inciso 7, manter relações com os estados estrangeiros e acreditar seus agentes diplomáticos. 18, convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. São funções precípuas da chefia de Estado. Então, dentro do artigo 84 da Constituição Federal, nós vamos verificar aqui o exercício dessas três chefias aqui, que, como eu disse no começo, é uma função do sistema presidencialista, a acumulação dessas chefias aqui.
Ainda no que tange ao artigo 84 da Constituição Federal, artigo 84, o rol, ele é o quê? É um rol exemplificativo. É um rol exemplificativo. Esse rol aqui, melhor dizendo, essas atribuições aqui, são atribuições exclusivas ou são atribuições privativas? Veja, artigo 84, o que preceitua? Compete privativamente ao presidente da República. Qual que é a diferença entre competência privativa e competência exclusiva? A competência exclusiva é aquela em que não se admite delegação. E a competência privativa é aquela que admite delegação. Particularmente, entendo que esse rol ele é híbrido. Por quê? Algumas atribuições não poderão ser delegadas e outras poderão ser delegadas. Em virtude disso, nós temos algumas competências exclusivas e outras competências privativas. Olha o que reforça esse meu raciocínio. Parágrafo único. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 15, primeira parte desse artigo 84 aí. Essas competências são ditas privativas. As demais não podem ser delegadas. Portanto, as demais, a meu ver, elas são o quê? Competências exclusivas. Professor, se cair na prova, o que eu falo? Principalmente se for em uma prova objetiva, prova de marcar o xizinho ali. O que vocês vão responder? São competências privativas, porque reproduzam a literalidade da Constituição. Esse meu raciocínio, se eventualmente alguém concordar, poderá ser arguído onde? Em uma prova discursiva, em uma prova oral. Ok? Então, guarda bem aí. Lembrar desse rol meramente exemplificativo e dessas observações que eu fiz aqui. Com isso, pessoal, nós encerramos esse nosso primeiro bloco aqui relacionado ao macrotema Poder Legislativo. Futuramente vou voltar com vocês para tratar outras questões ainda relacionadas a esse macrotema Poder Executivo. Bons estudos a todos e qualquer coisa estou à disposição dos senhores e das senhoras no plantão de dúvidas. Até nosso próximo encontro, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer estar novamente aqui com vocês em mais essa oportunidade aqui para debatermos um pouquinho a respeito de direito constitucional. Hoje quero tratar com vocês aqui ainda sobre o macrotema Poder Executivo. E dentro do Poder Executivo, quero iniciar um ponto importante com vocês aqui. A possibilidade ou não do presidente da República, do chefe do Executivo Federal, ser ou não responsabilizado por infrações. É possível que o presidente da República cometa crimes? Sim, pessoal, é perfeitamente possível. Por quê? Em virtude do princípio republicano. Pelo princípio republicano, em breve síntese, existe a possibilidade de responsabilização do chefe do Poder Executivo por determinadas infrações, ou melhor dizendo, por infrações. Sejam infrações de natureza penal, sejam infrações de natureza não penal. Nós vamos estudar aqui dois tipos de crimes que o presidente da República pode cometer. Uma infração penal, crime propriamente dito, e os denominados crimes de responsabilidade. Colocar entre aspas aqui a expressão crimes de responsabilidade. E vamos começar então o nosso estudo pelos denominados crimes de responsabilidade. Até antes, para a gente poder aqui completar o material de apoio. Pelo material de apoio, vem a seguinte indagação para vocês. O presidente da República pode cometer crimes? Então a resposta é sim. Qual que é o fundamento dessa possibilidade de se responsabilizar o presidente da República? É o denominado princípio republicano. Princípio republicano.
Princípio republicano vocês estudam logo no começo do direito constitucional. Pegam lá a parte do título 1 da Constituição Federal, dos princípios fundamentais, e o princípio republicano ele é extraído desses 4 primeiros artigos, principalmente aqui do artigo 1º da nossa Constituição da República. Perfeito? Próximo, então, material aqui de slide a respeito de crimes de responsabilidade. O que é um crime de responsabilidade? Não é aquele crime que prevê ao final uma pena privativa de liberdade. Ele é uma infração político-administrativa. Conceituemos então aqui o denominado crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade, ou os crimes de responsabilidade, são infrações político-administrativas definidas em lei especial federal que poderão ser cometidas no desempenho da função pública e que poderão resultar no impedimento para o exercício da função pública. Poderemos ter aqui o denominado impeachment. E chamo a atenção aqui dos senhores e das senhoras para essa possibilidade aqui do impeachment. Dominem o impeachment, dominem aqui tudo a respeito de crime de responsabilidade, vez que em nossa história recente tivemos o impeachment de mais um presidente da República, no final do mandato ali da ex-presidente da República Dilma. Ela foi impeachmentada, né, entre aspas, ela sofreu o processo de impeachment, foi punida, acabou perdendo o cargo. Quem que é a competente para processar e julgar o processo de impeachment? Por se tratar de infração político-administrativa, não é o órgão do Poder Judiciário quem julgará o presidente da República, e sim o Poder Legislativo, mais especificamente o Senado Federal. Nós vamos ver daqui a pouco que o processo de impeachment, ele tramita, né, ele vai ter início onde? Lá na Câmara dos Deputados. Mas o órgão competente, a Casa Legislativa competente para o processo e julgamento propriamente dito, é o Senado Federal. Já já nós vamos voltar aqui. A respeito, então, da competência, Senado Federal. Essa segunda parte aqui, coloquem Senado Federal, SF. Previsão. Onde está previsto o crime de impeachment? Se os senhores pegarem a Constituição Federal, vejam o que preceitua o artigo 85 da nossa Constituição Federal. Vem lá o artigo 85 e fala: são crimes de responsabilidade, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Então, portanto, todo e qualquer ato do presidente da República que atentar contra os preceitos constitucionais, contra a nossa Constituição, caracterizará o quê? Poderá, caracterizar crime de impeachment, crime de responsabilidade, e poderá culminar no impedimento, no impeachment do presidente da República. E especialmente contra
Aí vem alguns incisos aqui que estão sendo enfatizados, que se o presidente da República violados, poderá sofrer um processo de impeachment. Parágrafo único aqui, não vou ler os incisos, mas eu quero que os senhores leiam atentamente em casa. Parágrafo único. Estes crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Vejam, lei especial, lei federal especial, é a lei 1079 de 50. Essa lei foi recepcionada pela nossa Constituição Federal e está em vigor ainda. Portanto, a previsão está lá na lei 1079 de 1950. Combinando, então, artigo 85 da Constituição com a Lei 1079 de 50. Não coloquei aqui o artigo 85, mas é importante que vocês também leiam ele. E vou chamar a atenção para mais um dispositivo aqui, súmula, enunciado da súmula vinculante, número 46 do Supremo Tribunal Federal. Ela preceitua o seguinte: a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Somente a União Federal, num primeiro momento, poderá legislar, poderá disciplinar a respeito do quê? Dos denominados crimes de impeachment. Estabelecer os crimes de impeachment, bem como estabelecer o procedimento dos crimes de impeachment. Joia, pessoal? Lembrando aqui também, súmula vinculante número 46. De quem que é a legitimidade da acusação? Quem que eventualmente poderá acusar? Quem que poderá oferecer uma representação em desfavor do presidente da República? Pela Lei 1079, qualquer cidadão será capaz de apresentar uma representação em desfavor do presidente da República. Então, um cidadão comum poderá fazer o quê? Peticionar para determinado órgão, que nós vamos ver daqui a pouco, que é a Câmara dos Deputados, pedindo o processo de impeachment em desfavor do presidente da República. Claro que não basta pedir, tem que fundamentar o pedido que está embasando ali, né? Tem que embasar devidamente esse pedido ali. Próximo ponto que eu quero estudar com vocês aqui, em rápidas linhas inclusive, o procedimento. Como é que é o procedimento do processo de impeachment? Vou passar para os senhores, passar para as senhoras aqui, o procedimento à luz de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Não basta apenas o procedimento estabelecido na Constituição Federal. Se vocês aí se recordarem, né, do processo de impeachment do ex-presidente Collor, vão lembrar que o dele foi muito mais célere do que o da ex-presidente Dilma. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, quando do início do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, ele foi instigado a se manifestar em uma ação que foi apresentada perante o Poder Judiciário. O Supremo veio e estabeleceu algumas outras regras que deveriam ser observadas, sob pena de violação do princípio da ampla defesa e do contraditório. Como é que vai acontecer aqui? Vou falar rapidamente, depois eu vou esquematizar isso daqui também de uma maneira para ficar simples. Qualquer cidadão, então, apresenta essa representação junto ao presidente da Câmara dos Deputados. Chega lá o processo de impeachment para o presidente da Câmara dos Deputados e ele fará rapidamente um juízo preliminar, juízo político, sobre a plausibilidade ou não dessa representação. Entendendo plausível a representação, o que ele faz? Ele recebe essa representação, serão concedidas até 10 sessões legislativas para que o presidente da República acusado exerça o direito de ampla defesa, apresente uma defesa prévia. O presidente da República é obrigado a apresentar essa defesa prévia? Não, não é obrigado. A obrigatoriedade está onde? Está na necessidade de serem realizadas 10 sessões legislativas. Mas vejam, se eventualmente o presidente da República apresentar a sua defesa
preliminar, que dificilmente por situações estratégicas não fará dessa forma, mas vamos supor que o advogado entenda que ele tenha que apresentar na primeira sessão legislativa. Se ele apresentar nessa primeira sessão, o que acontece? Aí não haverá necessidade das outras 9. Por quê? Ele exerceu o seu direito de defesa, ok? Mas enquanto ele não apresentar, ou se ele não apresentar, a obrigatoriedade deverá ser na concessão dessas 10 sessões ali. Transcorridas essas 10 sessões, ou apresentada a defesa prévia antes dessas 10 sessões, essa representação vai para onde? Vai para o plenário da Câmara. O plenário da Câmara terá que se manifestar sobre o seguimento ou não dessa peça acusatória. Se alcançar a maioria, ou pelo menos a votação, de pelo menos 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados, esses autos serão remetidos onde? Para o Senado Federal. Aí o Senado Federal, segundo o entendimento do STF, fará uma primeira análise naquela casa legislativa a respeito da plausibilidade ou não, da possibilidade ou não de seguimento dessa peça acusatória em desfavor do presidente da República. Essa votação, essa primeira votação junto ao Senado Federal, será tomada por maioria simples, será decidida por maioria simples. O que significa dizer? Número de presentes para aquela sessão. Em havendo a maioria simples, o que vai acontecer? Aí sim, o presidente da República vai ser encaminhado, serão encaminhados os autos, melhor dizendo, para o plenário, para lá dar início ao processo de julgamento de impeachment. Atenção, nessa votação do Senado Federal, a partir do momento que o Senado Federal entende que é o caso de seguir aqui o julgamento do processo de responsabilidade, o presidente da República ficará afastado imediatamente do exercício do seu mandato por até 180 dias, do exercício de suas funções por até 180 dias. Se nesse interregno não houver o julgamento do processo de impeachment, o presidente da República volta a exercer suas funções sem prejuízo aí da continuidade do processo de impeachment. Ainda no que tange ao processo de impeachment, foi para o plenário do Senado Federal. Quem presidirá o processo e julgamento junto ao Senado Federal, por expressa disposição do parágrafo único do artigo 52 da Constituição Federal, será quem? Será o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele vai presidir os trabalhos e quem vai decidir a vida do presidente da República serão os senadores da República. Se houver a votação de pelo menos 2/3 dos senadores, aí sim o presidente da República sofre o processo de impeachment, sofre o afastamento, vai perder o cargo e vai ter reflexo também nos direitos políticos. Isso daqui é o procedimento que eu queria trazer com vocês. Agora, rapidamente aqui para a gente esquematizar, para poder facilitar e reforçar aqui. Então, tem primeiramente, é oferecida a denúncia. A denúncia será oferecida onde? Na Câmara dos Deputados. Quem que vai julgar, apreciar primeiro é o presidente. Se entender eu vou até pagar esse risco aqui, pessoal, que eu fiz no procedimento para não atrapalhar muito. Se entender que é o caso de recebimento, o que vai acontecer? O presidente da República vai ser considerado acusado e tem que haver 10 sessões. 10. Vou colocar 10S aqui, pessoal, para poder caber aqui. 10 sessões para o quê? Apresentação de defesa prévia. Dez sessões para a apresentação de defesa prévia. Se for apresentada a defesa prévia ou houver o transcurso dessas 10 sessões, o que vai acontecer? Plenário da Câmara dos Deputados.
O plenário da Câmara, no plenário da Câmara dos Deputados, poderá ocorrer o seguinte: votação de pelo menos 2/3 dos deputados federais. Aí vai para o Senado Federal. Chegando no Senado Federal, vai ter um primeiro juízo de admissibilidade no Senado. Por quê? Na Câmara já teve um juízo de admissibilidade. Foi a partir do momento que a Câmara entendeu pelo prosseguimento desse processo de impeachment. Então, no Senado Federal, primeiro juízo de admissibilidade, votação por maioria simples. Entendendo, havendo a votação por maioria simples, o que vai acontecer? O presidente da República ficará afastado de suas funções por até 180 dias. Aí sim haverá o processo e julgamento pelo plenário. Pessoal, por que eu estou colocando essas outras setas aqui? Aqui, se entender pela inadmissibilidade, arquiva-se. Se não houver a votação aqui embaixo, no plenário da Câmara, de pelo menos 2/3, arquiva-se. Se no Senado não houver a maioria simples, arquiva-se. Ok? Então, ficar atento aí a essas funções aqui. Plenário do plenário do Senado Federal vai fazer o quê? Vai analisar o pedido e vai julgar. Para a condenação do presidente da República, necessariamente tem que haver a votação de pelo menos 2/3 dos senadores da República. Joia? Se não alcançar essa votação, arquiva-se. Atenção! Pela regra da Constituição, só fazendo um parêntese aqui agora, pela regra da Constituição, como é que seria esse procedimento? Esse procedimento é mais simplificado. Por quê? O presidente da Câmara dos Deputados analisa o pedido, se entender possível, pela regra da Constituição, já vai diretamente ao plenário da Câmara para ele se manifestar. Então, o presidente da Câmara vai analisar, entendendo plausível, vai mandar para o plenário. Aí o plenário analisa 2/3 dos votos. Nesse caso aqui, iria direto para o Senado Federal e a partir desse momento que o Senado Federal aqui passa a analisar, o presidente da República já vai ficar suspenso de suas funções. Vejam, pela Constituição Federal, não existe mais um juízo de admissibilidade por parte do Senado. O juízo de admissibilidade seria apenas e tão somente da Câmara dos Deputados. Ok? Caso da condenação, quero trazer aqui alguns aspectos aqui. Para que o presidente da República seja condenado pelo processo de impeachment, o que vai acontecer? Votação de pelo menos 2/3 dos senadores da República. Em alcançando esse quórum aqui, o presidente da República sofrerá o processo de impeachment. Aí o que vai acontecer? Ele vai perder o mandato e os direitos políticos. Perde ou não os direitos políticos? No caso da condenação, para a condenação, quórum mínimo de 2/3. Ok? Quórum mínimo de 2/3. Em alcançando esse quórum mínimo de 2/3, o que vai acontecer? Perda do cargo, e inabilitação. Por 8 anos, pessoal, é por 8 anos, não é por até 8 anos, hein? Por 8 anos, para o exercício
da função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. A pergunta é: essa inabilitação, ela é automática ou não? Se vocês pegarem o artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, veja o que fala esse dispositivo aqui. 52, parágrafo único. Limitando-se, a parte final, né? Limitando-se a condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal à perda do cargo com inabilitação. Portanto, a perda do cargo e a inabilitação são, ou melhor dizendo, a inabilitação é consequência lógica da perda do cargo, do reconhecimento da prática desse crime de responsabilidade. Entretanto, no processo de impeachment da ex-presidente Dilma, o que aconteceu? Ocorreu o denominado fatiamento. Por uma questão de ordem levantada quando do julgamento, o presidente da sessão ali, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, deferiu o pedido e primeiro foi julgada a responsabilidade ou não da ex-presidente Dilma. Entenderam os senadores que ela cometeu um crime de responsabilidade. Portanto, houve a perda do cargo. Aí, num segundo momento, passou-se a votação da inabilitação dos direitos políticos. Aí os senadores entenderam que ela não deveria ficar impedida de exercer outras funções públicas. Tanto que, nas eleições de 2018, ela concorreu a senadora da República. Joia? Então, em uma prova, o que você tem que responder? Depende do que o examinador perguntar. Se for uma prova objetiva, fiquem atentos o que ele está pedindo, se é à luz da Constituição ou à luz do procedimento de impeachment da ex-presidente Dilma. Se for uma questão aberta, discorram a respeito dessas duas situações. No caso do parágrafo único do 52 da Constituição, a inabilitação é consequência lógica da perda do cargo. Mas falar desse denominado fatiamento aí. Seguindo ainda, outro ponto que eu quero abordar com vocês antes da gente finalizar esse nosso encontro. Crime comum, infração comum. No caso de competência para e processo e julgamento, infração comum praticada pelo presidente da República. Pode praticar crimes? Sim, pode, em decorrência do princípio republicano, como eu disse há pouco. Nesse caso, praticada uma infração penal por parte do presidente da República, qual que é o órgão que vai ser competente para o julgamento? No caso, o Supremo Tribunal Federal. O presidente da República tem prerrogativa de foro junto ao Supremo Tribunal Federal. No caso de crimes, infrações penais. STF. Há que se falar em imunidades por parte do presidente da República. Sim, pessoal, existem imunidades relacionadas ao presidente da República, mas são imunidades de cunho formal, apenas e tão somente. São 3 as imunidades aí que nós podemos mencionar aqui. Primeira delas, prévia autorização. Prévia autorização da Câmara dos Deputados por 2/3 de seus membros. Como assim? Antes de analisar a peça acusatória em desfavor do presidente da República, o Poder Judiciário deve fazer o quê? Remeter os autos à Câmara. E a Câmara vai decidir, por pelo menos 2/3 de seus votos, se há ou não plausibilidade para o segmento. É um juízo político. Se não obtiver esses 2/3 aqui, pelo menos esses 2/3, o que vai acontecer? O processo será arquivado. Que aquela representação, melhor dizendo, não existe ainda processo. Aquela representação será arquivada e não poderá mais ser reaberta. Segunda imunidade formal aqui é a impossibilidade de prisão cautelar.
Diversamente dos parlamentares federais, o presidente da República nunca poderá ser preso cautelarmente. Somente poderá ser preso em virtude de sentença penal condenatória transitada em julgado. E por fim, a última imunidade que eu quero mencionar para vocês é aquela constante do artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal. Vejam o que preceitua o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser realizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. O presidente da República está em um churrasco com sua família, ingere bebida alcoólica e acaba dispensando seu motorista oficial. Ao término do churrasco, ele pega seu veículo e dirige-se à sua residência oficial quando se envolve em um acidente automobilístico e ceifa a vida de terceira pessoa. Praticou um crime? Sim, praticou um crime. Será responsabilizado? Não, por causa dessa imunidade aqui constante do artigo 86, parágrafo 4º. Ele não será responsabilizado enquanto no exercício do seu mandato. Terminou o mandato, aí ele pode ser responsabilizado por esse fato. Por quê? Não tem correlação com o exercício do seu mandato. Esse parágrafo impede a instauração de inquérito? Não, porque no inquérito policial a gente não responsabiliza ninguém. A gente apenas verifica a materialidade e a autoria, ok? A gente delimita a materialidade e a autoria. Como é que é o procedimento, no caso aqui, para a prática de crime comum por parte do presidente da República? Vai lá, é apresentada a denúncia ou a peça acusatória em desfavor do presidente da República junto ao Supremo Tribunal Federal. Antes de analisar na parte jurídica, o que o Supremo tem que fazer? Remete para a Câmara, o plenário da Câmara vai analisar aquele pedido, aquela representação ou aquela denúncia em face do presidente da República. Se houver a votação favorável de pelo menos 2/3, os autos retornam ao Poder Judiciário e aí sim ele vai fazer a análise jurídica daquela representação ou daquela denúncia. Entendendo que é o caso de recebimento, o presidente da República vai ficar afastado de suas funções por até 180 dias. Em sendo julgado pela maioria dos ministros, perde o cargo e perde os direitos políticos aqui também. Serão suspensos os direitos políticos. É um procedimento mais simples aqui. Para colocar aqui no material de apoio para vocês, então, nós vamos ter lá a peça acusatória. Ela será oferecida junto ao Supremo Tribunal Federal. Do Supremo Tribunal Federal, acontece o quê? Vai para a Câmara dos Deputados. Em havendo a votação de pelo menos 2/3 em sentido favorável, volta ao Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal poderá fazer o quê? Poderá receber. Em recebendo, o que vai acontecer? Afastamento do presidente por até 180 dias. Até 180 dias. E depois ele será processado. Em havendo o julgamento por maioria dos ministros, o que acontece? Perda do cargo. E suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos aqui. Essas flechinhas para cima é no caso de não preenchimento aqui dos requisitos que vai arquivar os autos. E por fim, o último ponto aqui que eu quero analisar com vocês, trazer esse julgado aqui do Supremo Tribunal Federal no ano de 2017, leiam ali o informativo, falando o seguinte: não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para que o STJ receba denúncia ou queixa e instaure ação penal contra o governador do estado por crime comum. Várias
constituições estaduais trouxeram em seu bojo a previsão da necessidade de autorização prévia por parte da Assembleia Legislativa para processo de julgamento do governador do estado. Até então, o Supremo entendia que isso era possível. Ocorre que, no ano de 2017, o que fez o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal preceitou o seguinte: esses dispositivos nas constituições estaduais são inconstitucionais. Houve uma mutação constitucional aqui. Portanto, para o STJ receber uma peça acusatória por crime comum em face de governador do estado, não há necessidade mais de prévia autorização legislativa. Joia, pessoal? Com isso aqui, nós encerramos o nosso macrotema a respeito do Poder Executivo. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês no plantão de dúvidas. Bons estudos a todos e até nosso próximo encontro.